Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste pensamento aqui nós vamos falar sobre a questão da palavra gira. Como que se determina uma sessão de assistência e atendimento dentro da Umbanda. Vamos lá. Antes da gente continuar aqui o vídeo, eu quero já pedir para você curtir aqui o vídeo. Se você não gostar, depois você descurte. E também compartilha aí com a galera para a gente chegar em outros lugares que a gente ainda não chegou. E convidar vocês também para ouvir o nosso podcast Papo na Encruza lá no www.paponaencruza.com. Agora vamos ao tema, a palavra gira. Outro dia eu ouvi em um programa por aí falando sobre a questão da palavra gira. Uma pessoa falava jocosamente que alguns umbandistas eram contrários à questão de girar dentro do terreiro para fazer a mediunização. Vamos entender um pouquinho essa questão. Em alguns terreiros é comum os médiuns em desenvolvimento serem girados em seu próprio eixo até ficarem tontos e assim permitir que a incorporação aconteça. Essa é uma prática bem antiga, uma prática que remete ao início das manifestações mediúnicas dentro de religiões proto-umbandistas. A questão é que isso não é uma coisa necessária exatamente. A gente tenta simular através desse giro, através dessa tontura que a gente causa nas pessoas, um desequilíbrio, uma forma dela ficar aberta para que as entidades ou para que a sua psique permita que outras entidades adentrem o seu campo espiritual, áurico ou astral. Isso também é muito comum dentro daquelas religiões ou de algumas práticas umbandistas que se utilizam do álcool. As pessoas bebem um pouco do álcool para que também fiquem nessa situação de tontura, para que permita que as entidades entrem. A gente acaba sendo até leviano quando a gente fala sobre isso, porque a Umbanda, nitidamente, ela não pratica atividades alcoolizadas. Então, o médium ele não está alcoolizado quando ele faz o uso do álcool. A maior parte das casas umbandistas que fazem uso do álcool, elas deixam apenas um pequeno cálicezinho, né, uma pequena dose dentro dos pontos para que as entidades usem isso na sua contraparte astral. Por alguns terreiros mais antigos, acabam se utilizando de um pouquinho de cachaça para dar aquela quebra no médium para liberar. Claro que isso pode acarretar vários outros problemas. Pessoas que bebem em festas, bebem em outros lugares, também geralmente relatam que acabam também manifestando entidades, geralmente entidades não éticas ou entidades de esquerda, pela facilidade, pela proximidade das energias e das manifestações. Então, voltando à questão da gira, tanto o álcool bebido quanto a questão de girar o médium para que ele fique tonto. E tem uma outra questão, que é passar um pouco de cachaça na fronte, no chakra frontal, e também na nuca, aqui na sua contraparte, na contraparte do chakra frontal, também é para gerar essa questão da baixa vibração, para permitir que outras entidades se manifestem através do seu aparelho mediúnico. Para diminuir o seu senso crítico, aquele bloqueio psíquico que todos nós criamos para que as entidades não se manifestem ou para que a gente não doe a nossa matéria e não perca a nossa consciência. Fazendo todo esse preâmbulo, o que eu quero dizer aqui neste caso é que gira, a palavra gira, que designa sessão, ela não tem a ver com este giro. Esta pessoa que eu ouvi criticando ou jocosamente falando, ela disse que os médiuns, esses críticos da Umbanda ficam falando que não pode girar a pessoa no desenvolvimento mediúnico, mas olha só o nome da sessão de Umbanda, é uma gira. E a pessoa, mais uma vez, como sempre, rasa, ela esqueceu que a palavra gira já é uma corruptela de uma outra palavra, que é engira. Isso mesmo, engira, E-N, gira. E acabou, pela corruptela, se tornando gira. A gente tem vários exemplos de palavras assim que se tornaram corruptelas, acabaram sendo amalgamadas ou diminuídas, resumidas, tiveram outro sentido dentro da Umbanda. A própria palavra saravá é uma corruptela da palavra salve. Então, alguém, em algum momento, acabou tentando falar salve e saiu saravá, por causa da diferença fonética das línguas. Tem até uma historinha para ilustrar isso, é que algumas pessoas trazidas para cá como escravos, advindas da região de Angola e do Congo, elas falavam Kimbundu ou Kinkongo, elas tinham dificuldade de pronunciar o L entre as palavras, antes de uma consoante. Então o que acontecia? Essa palavra ela era quebrada, então virou de vez salve e alguém falou saravá, como se fosse o salve. Claro que isso é uma história que a gente não tem como conferir a veracidade, mas faz um certo sentido, afinal a palavra saravá não tem tradução.
E a gente encontra isso em outras palavras da Umbanda. Por exemplo, a palavra sapicuá, que designa os instrumentos de uso do médium da entidade. As velas, os citas, o fumo, a caneta, a pemba e todos os itens que a entidade acaba utilizando, que as pessoas chamam de sapicuá dentro do terreiro. Em alguns locais chamam de picuá, perdeu o sá. E assim é para diversas outras palavras que nós vamos encontrar dentro do terreiro, que perderam o seu significado original e acabaram sendo adaptadas e tomando um novo significado. A palavra gira, então, vem de engira, e engira não tem uma tradução muito bem específica. Alguns autores, em algumas fontes, citam que gira quer dizer realmente sessão de trabalho ou sessão de atendimento. Eu acho um pouco difícil porque não existia essa ideia de atendimento ou de sessão nas práticas mais anteriores. O que nós podemos falar é que é um momento sagrado para a comunhão com o sagrado. A palavra engira é uma dessas outras palavras que acabaram perdendo o seu significado original e a gente acaba não sabendo qual que é a etimologia correta da palavra, até porque a gente não tem registros muito acurados disso, e como outras palavras também dentro da Umbanda. Por exemplo, a saudação de boiadeiros, que é Getruá, a gente também perdeu o significado, a gente não sabe o que significa Getruá. E acabou que ficou pela tradição mantendo essa palavra para saudar os boiadeiros. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que antes da gente começar a falar bobagens, como muitas pessoas falam bobagens por aí, a gente deveria pesquisar um pouquinho minimamente. Existem diversos livros aí, alguns até disponíveis em PDF, infelizmente, que disponibilizam o entendimento do que é uma palavra gira ou engira, que seria o correto, tá certo? É que infelizmente tem umas pessoas aí que querem aparecer à custa das umbandas e acabam falando um monte de bobagem e pior, nem umbandistas elas são. Eu vou ficando por aqui, quero só recomendar primeiro para vocês o nosso livro, Conhecendo a Umbanda Dentro do Terreiro, lançado pela editora Nova Senda na Bienal do Livro de 2018. Eu quero recomendar fortemente ele. Você encontra ele na Amazon, na Livraria Cultura, Martins Fontes. Você encontra ele no Mercado Livre, na editora Nova Senda mesmo, no próprio site da editora Nova Senda, porque é um livro que a gente escreveu com um propósito claro de ajudar aquelas pessoas que são iniciantes ou leigas, mas que também acaba servindo para quem já tem um andamento dentro da Umbanda e que tem um foco muito tradicionalista. Então eu vou deixar o link aí embaixo, na descrição do vídeo. Dá uma conferida lá. É um livro pequeno, um livro barato e que você com certeza vai curtir, tá bom? Meu muito obrigado, não se esqueça, entre lá no nosso site www.perdido.co, ouça o podcast www.papodaencruza.com e eu agradeço muito a audiência de vocês. Até a próxima!